Então vamos lá. O conjunto A, nós vamos do elemento 6. Nós estamos aqui no elemento 6. Ele vai até onde? Ele está tendendo ao infinito negativo. O 6 ele está aqui. Aí eu preciso saber se a bolinha vai ser aberta ou fechada. Nesse caso, está para dentro ou para fora? A bolinha aberta ou fechada? Fechada. Bolinha fechada, tendendo ao infinito. Ó. Tudo isso aqui. Ok? Resolvi a primeira situação do conjunto. Depois, no conjunto 3, nós temos... Ele vai do elemento 3 ao 9. Aberto ou fechado? Fechado. Então, fechado em 3, fechado em 9. Olha lá. Resolvi minha situação. Então, aqui eu tenho tendendo ao infinito negativo, 6 fechado. Fechado em 3 e fechado em 9. Agora, aqui eu quero A união com B. O que é A união com B? Isso. A junção dos dois elementos. Ou seja, olha lá, o 9 ele entra na jogada? Ele entra. E depois todos esses aqui vão entrando na jogada. Ó. E aí vai. Certo? Então, é o conjunto 9 fechado. Ao infinito. Ao infinito. Negativo. Aberto. Ok? Na de baixo, ele quer A intersecção com B. Ou seja, os elementos que tem em A e os elementos que tem em B. Quais são os elementos que tem em A e tem em B? Olha lá. Ó. Isso aqui, ó. Tem em A e tem em B. Então, aqui como se fosse a bolinha fechada. Aqui a bolinha fechada, ó. Então, vai ser bolinha fechada aqui e bolinha fechada aqui. Todo mundo entende isso? Sim. Então, vai ser bolinha fechada aqui e bolinha fechada aqui. Olha lá. Então, vai. Aí, ele vai de 3 a 6. Fechado no 3. Fechado no 6. A menos B. O que significa A menos B? Só tem A e não tem B. Só tem A e não tem B. Olha lá, então, o que significa isso? Que o 3, ele tem em B e tem em A. Então, aqui tem que ser o quê? Bolinha? Aberta. Aberta. Bolinha aberta. Só tem em A. Ou seja, como que fica essa situação? Aqui, qual que é ele vai entender o quê? Então, ele vai do 3 ao infinito negativo. Só que o 3, a bolinha é o quê? Aberto. Então, é para fora. E o menos 8 também. Tem problema. Vai dar na mesma. Se você colocar o infinito aqui e o 3 aqui, aberto e aberto. Tem problema. B menos o A, o que significa B menos o A? Só tem B, não tem A. Opa, olha lá. Isso daqui. Então, aqui a bolinha ela é fechada. Então, eu posso fechar a bolinha aqui lá? Não, porque não pode ter nos dois elementos. Então, lá na minha resposta, a bolinha tem que ser aberta aqui. Bolinha aberta. E a bolinha fechada. Sensato. Esqueci a probabilidade da minha vida. Beleza. Vamos ler. Só isso.
Dúvidas? Represente os conjuntos apresentados nas retas reais na forma de intervalo. Então ele vai de onde até onde aqui na letra A? Ele vai do 3 até o infinito. Positivo ou negativo? Negativo. Bolinha aberta. Então o que eu faço? Para dentro ou para fora? E o menos infinito para fora. Só isso. Ou inverteu? Não tem problema. Ambos ficam para fora. Só isso. E na B? Vai do 2 até onde? Infinito positivo. Bolinha aberto ou fechado? Fechado. Para dentro ou para fora? E aqui para fora. Só isso. Alguma dúvida em relação a isso? Molezinha? Sim. C, o conjunto vai de menos 1 a 3. Bolinha aberto ou fechado? Fechado. Fechado. E aqui? Para fora. Certo? E aqui vai ter duas soluções. Eu vou fazer... vou representar essa primeiro. Então aqui qual que é o conjunto? Vai do menos 2 até onde? Infinito negativo. Então ele vai, o conjunto fechado do menos 2 e até... Ou... Tem que colocar o ou, porque ou ele vai de menos 2 a menos infinito, ou então de 3 aonde? Tendendo a infinito positivo. Aberto ou fechado? Aberto. Só isso. Para por aí. Dúvidas? Finalizaram, hein? Então, beleza. Aí nós temos esse conceito relacionado, ele vai falar um pouco de vírus e bactéria, ele faz uma representação, e aí o que acontece? Então, vamos lá.
Ele dá uma ênfase aí. Vírus e bactérias, os verdadeiros donos do mundo. Somos passageiros em um planeta controlado por bactérias e vírus. O problema é que estão mais fortes do que nunca. E por nossa causa. Os micróbios são mais do que uma ameaça. E nós menos do que vítimas. Somos apenas passageiros num mundo criado por eles. E totalmente dominado por eles. A começar pelo seu corpo. Então olha lá. Um corpo formado por vírus e bactéria. As bactérias fizeram você. Você é um sundae polvilhado com ovo maltine. Pelo menos do ponto de vista dos micróbios. Existem mais bactérias pastando pela sua pele do que gente vivendo no planeta. Para elas, seu corpo é o paraíso, um lugar cheio de oásis onde água e comida jorram o tempo todo. Na forma de água, sais minerais e gordura e proteínas. Cada um dos seus poros é como um restaurante onde tudo isso sai de graça. Em troca, elas deixam fétido o seu corpo. As axilas são mais problemáticas porque são as praças de alimentação mais concorridas, com glândulas que produzem mais óleos e proteínas de que elas gostam. E por isso, a pele nem tem tantas bactérias assim, comparado com a parte de dentro. A realidade assusta. Nosso corpo é feito de 10 trilhões de células e abriga 100 trilhões de bactérias. Da próxima vez que se olhar no espelho, lembre-se, 90% do que está ali não é você, mas uma mega civilização de micro-organismos. Elas são, em suma, uma grande parte de nós. Do ponto de vista das bactérias, claro que somos uma parte bem pequena delas, definiu o escritor de ciências Bill Bryson, em seu livro Uma Breve História de Quase Tudo. Aí ele fala assim, transforme em notação científica a quantidade de bactérias que o nosso corpo abriga. 10 trilhões de células. Nosso corpo é feito de 10 trilhões de células e abriga quantos trilhões? 100 trilhões. Coloca 100 trilhões aí no caderno, por gentileza. Vamos lá. 100 trilhões, vamos lá. Quanto zero deu em 100 trilhões? Conta aí. 100 trilhões. Quanto zero deu? 12. Quatorze? 11? 14? Não sei, vamos ver. 100 trilhões. Quantos deu, meu irmão? 11? E a senhora, amiga? 11? E o senhor, meu irmão? 10? Quantos zero? Quantos, amigos? 11? 12?
E o senhor? Hã? 12? E o senhor? 12? 14? E a senhora, amiga? 12? E o senhor? 16? Aí sim. Vamos lá. 16. Então, olha lá, 100 trilhões. Vamos lá. Então, vamos começar aqui, ó. Unidade, dezena, centena. Ok? Que é a casa simples, não é? Depois, unidade, dezena, centena. Que casa que é? Milhar. Depois, unidade, dezena, centena. Quem que é a casa? Milhão. Unidade, dezena, centena. E depois do milhão? Bilhão. Então, casa do bilhão. Unidade, dezena, centena. Qual que é a casa? Trilhão. E eu quero o quê? 100 trilhões. 100 é a unidade, dezena ou centena? Centena. Então ele está aqui, ó. O 1 ele vem aqui. Certo? Então o 1 ele vem aqui. Olha lá, o 1 vem aqui. Aí eu coloco 0, vou preencher tudo de 0, ó. Tudo de 0, olha lá. Tudo de 0. Tudo de 0. Quanto 0 deu? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então é tudo esse número aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Só que é o seguinte. O que acontece? Eu tenho lá 100 trilhões. Quando eu for representar isso daqui, se todas as vezes que eu estou trabalhando com essa unidade aí e for colocar 100 trilhões, 100 trilhões, 100 trilhões, vai acabar meu caderno. Toda hora eu vou ter que colocar. Por isso que entra o conceito da notação científica. Por que o conceito da notação científica? Porque ela vai enxugar isso daí. Ela vai enxugar esse conceito aí, senão toda hora eu vou ter que ficar escrevendo 100 trilhões. Isso vai acabar com a minha vida. Colocar 14 0 aí e 1 todas as vezes. Coloque 100 trilhões aí. Aí você coloca. Agora, se você for colocar em notação científica, vai facilitar a sua vida. Ok? Então, o que significa isso? Vamos lá para alguns exemplos. E depois a gente verifica o conceito real da notação científica. 100. O que é 100? É 10 vezes 10. E o que é 10 vezes 10? É a mesma coisa que 10 ao quadrado. 10 vezes 10 é 100. Tudo bem? Então, se eu fizer isso aqui, ó. Se eu fizer isso, 1 vezes 100, alterou alguma coisa aqui em cima? O que é 1 vezes 100? É 100. Se eu fizer isso aqui, ó, 1 vezes 10 vezes 10, alterou alguma coisa? E se eu fizer 1 vezes 10 ao quadrado, alterou? Não é 100 mesma coisa? Então, olha lá, eu deixo na base 10. Ficou 1 vezes quem?
10 ao quadrado. Esse 1 vezes 10 ao quadrado é o nosso conceito de notação científica. Outro exemplo. 1000. 1000 não é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10? Ou seja, quantas vezes eu tenho que multiplicar? 3 vezes. Então, 10 elevado a quantos? Ao cubo. Ok? 1000 é a mesma coisa que 1 vezes 1000. É a mesma coisa que 1 vezes 10 vezes 10 vezes 10. E é a mesma coisa que 1 vezes quantos? 10 ao cubo. Olha a notação científica aqui. Deixando sempre na base 10 e elevando a minha potência. Agora eu quero 100 trilhões. Como que fica então? 100 trilhões. Em notação científica. Elevado a 5. 1 vezes 10 elevado a quantos? Olha lá, presta atenção aqui. Quantos zeros tem aqui? No 1000. 1, 2, 3. Então eu fiz 1 vezes quem? 10 ao cubo. Só isso. Só verificar a quantidade de zero. Nesse caso aqui. Então vai ficar 1 vezes 10 elevado à 14ª potência. Acontecendo alguma coisa aí, meu amigo? Tranquilão? 1 vezes 10 elevado à 14ª potência. Então, 10 trilhões em forma de notação científica, 1 vezes 10 elevado à 14ª potência. Ficou claro? Então vamos lá. Outros exemplos. 200. Colocar em notação científica. 200 não é a mesma coisa que 2 vezes 100. Ok? E o que é 100? 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é o quê? 10 ao quadrado. Olha lá. 1, 2. Então é 2 vezes quem? 10 elevado ao quadrado. Notação científica. Outro exemplo. 50.000 em notação científica. O que eu faço? É 5 vezes quem? 1, 2, 3, 4. É 5 vezes 10.000. 5 vezes 10.000 dá quantos? 50.000. Então eu desmembrei. E vou deixar em qual base? 10. Então é 5 vezes 10 elevado a quantos? 4ª potência. Só isso. Ficou claro? Conceito de notação científica. Ok? Até aí tudo bem? O senhor entendeu, meu irmão? Certeza. Vamos lá então. Então já fizemos a transformação. Aí ele fala o seguinte, ó, no meio científico é comum usarmos números muito grandes ou muito pequenos para mostrar, por exemplo, o tamanho de uma célula ou a distância entre planetas no sistema solar. As hemácias possuem formato de disco bicôncavo, que não tem núcleo e mede 0,007 milímetros de diâmetro. A distância arredondada do sistema solar em relação à Terra, 149.600.000 quilômetros. Já vimos que, para representarmos esses números, utilizamos um padrão que denominamos de notação científica.
ela consiste em representar um número racional por um produto de dois fatores, sendo um deles um número racional maior ou igual que 1 e menor que 10. E outro uma potência com 10 com expoente positivo ou negativo. Então aqui está a minha condição. Aqui está a minha condição. Olha lá. Essa é a condição. Diminuir aqui. Notação científica. O que ele fala? Que ela, sendo eles um número racional, maior ou igual que 1. E depois, menor que 10. Então, o número ao qual eu vou multiplicar a minha base 10, esse x ele tem que ser o quê? Maior ou igual a 1 e ao mesmo tempo ele tem que ser o quê? Menor que 10. Então aqui, quando eu for colocar em notação científica, 5 vezes 10 ao cubo, pode ser? É maior que 1? Ok. É menor que 10? Ok. 1,35. 1,35 vezes 10 elevado a menos 2. Pode? Pode. 1,35 é maior que 1? É maior que 1. É menor que 10? Então pode. 1,0 vezes 10 elevado a quarta. 1 é maior que 1? Não, mas ele é igual. Porque é maior ou igual a 1. Então pode. 0,8 vezes 10 elevado à quinta potência. Pode? Não, por quê? Porque o x que está multiplicando a base 10 é menor que 1. Isso daqui não pode acontecer. 15,0 vezes 10 elevado à quarta potência. Pode? Maior que 10. Não posso colocar esse número em notação científica. Então eu tenho que fazer a transformação. E ele fala a potência de base 10, olha lá. A base 10 e o meu expoente. Então esse n aqui, o meu expoente, ele pode ser positivo ou negativo, olha lá. Ou seja, o meu n, ele pertence aos inteiros, porque os inteiros nós temos a parte positiva e temos a parte negativa. Ficou claro? A senhora entendeu? Certeza? Então, eu posso colocar 11 vezes 10 ao quadrado, amiga? Não, por quê? 11 vezes 10 elevado ao quadrado. Posso escrever isso em notação científica? 11 vezes 10 ao quadrado? Sim ou não? Hã? Não sabe. Posso, sim ou não? Não, por quê? 11 é maior que 10, amigo. Eu tenho que verificar a condição da notação científica. E qual que é a condição? O número na frente, ele tem que ser maior ou igual a 1. E ao mesmo tempo, ele tem que ser o quê? Menor que 10. O 11 é maior. A senhora entendeu, sim ou não? Ficou claro, amiga? Certeza? Difícil, hein? Obrigado, amiga. Ficou claro? Ok? Aí aqui ele dá a condição, tá? Ó. Ele dá a condição que, matematicamente, um número, ele pode ser apresentado no seguinte modelo, olha lá. Mas é o que nós acabamos de fazer. Essa condição aqui. X vezes 10 elevado a n, onde x tem que ser maior ou igual a 1, menor que 10, e o n tem que pertencer aos números inteiros. Então você tem que saber fazer, tem que entender o conceito da notação científica, porque quando nós formos trabalhar com um número muito extenso, eu vou colocar lá os 100 trilhões? Não. Eu vou colocar 1 vezes 10 elevado à quarta potência. Não vou colocar um monte de zero. Eu sei que 1 elevado à 14ª potência é 100 trilhões. Certo? Mesma coisa, o 0,0000000 e por aí vai.
Certo? Aí nós vamos ver como que funciona o conceito. Então temos lá, igual eu falei para vocês. Então eu tenho lá o 500. Quero colocar ele em notação científica. Então posso pensar da seguinte maneira. 5 vezes quem? Vezes 100. Porque 5 vezes 100 é 500. 100 não é a mesma coisa que 10 vezes 10? E 10 vezes 10 não é 10 ao quadrado? Então, olha lá, 5 vezes 10 ao quadrado. Geralmente, a notação científica, nós vamos colocar o 5,0 vezes 10 ao quadrado. Eu vou expressar a vírgula. Ficou claro? Ou 500. 500 não é a mesma coisa que 500,0? Se eu deslocar essa vírgula para cá, vai dar 50. 50 é menor que 10? Não, então eu não posso deslocar a vírgula ali. Eu tenho que vir aqui e deslocar para cá. Que número que é esse? 5,000, que é a mesma coisa que 5,0. Vezes quem? 10. Mas quantas casas eu desloquei? Uma, duas. Então eu coloco 2 aqui. Entendeu? 80 mil. É a mesma coisa que 80 mil, vírgula, 0. Se eu deslocar a minha vírgula aqui, é menor que 10? Não. E aqui é menor? Não. E aqui é menor? Não. E aqui? Sim. Vai ficar 8,000, que é a mesma coisa de 8,0. Vezes quem? 10. Quantas casas eu desloquei? 1, 2, 3, 4. Então, 8 vezes 10 a 4. Ficou claro? $15.300, vou colocar 153.400. Quero colocar em notação científica. Minha vírgula está no final. Se eu deslocar aqui, é menor que 10? 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 Sim. Então vai ficar o quê? 1,53400, que é a mesma coisa que 1,534 vezes 10. Quantas unidades eu desloquei? 1, 2, 3, 4, 5. Então 1,534 vezes 10 elevado à quinta potência. É só isso. Difícil? Não. E aí ele vai ficar positivo. Ok? Aí o que acontece? Olha lá. Eu tenho 0,002. Eu quero colocar esse número em notação científica. Agora minha vírgula está aqui. Agora ela não vai mais deslocar para a esquerda, ela desloca para a direita. Se eu deslocar aqui, esse número, ele é maior que 1? Não. Esse é maior que 1? Não. Esse é maior que 1? Sim. 2,0. Vezes quem? 10. Quantas casas eu desloquei até chegar lá no 2? 1, 2, 3. Então eu vou colocar o 3 aqui. Só que agora, ao invés de ficar positivo, ele vai ficar o quê? Negativo. Negativo. 2 vezes 10 a menos 3. Ficou claro? Sim. Olha lá. 0,000. Onde que eu desloco a vírgula? Aqui? 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 O que acontece? Ó? Se eu for mais uma casa, vai ficar 10,2. Então, onde que tem que ser minha vírgula? No 1,02. Olha lá, 1,02 vezes quem? 10 elevado a quem? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, 4, só que eu coloco o quê? Negativo. Negativo. Ficou claro? Sim ou não? Sim.